E aí, galera, olha, muita gente agora, recentemente, tá me pedindo para fazer um review do modelo de redação do Felipe Araújo. O Felipe Araújo colocou um modelo de redação aqui no YouTube e muita gente lá no Instagram, até que no YouTube mesmo, falou assim: Vinícius, profinho, faz pra gente um review, o que você achou desse modelo de redação que ele lançou? Será que o modelo é certo? Será que o modelo tem alguma coisa que dá errado? Eu vou mostrar então agora nesse vídeo o que eu acho, qual é a minha real opinião sobre o modelo de redação que o Felipe Araújo lançou. E aí eu quero que você fique comigo até o final do vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para você receber outros vídeos. Ah, adoro falar isso, cara. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque agora o Profinho vai te mostrar qual é a real opinião que eu tenho sobre o modelo de redação do Felipe Araújo, e eu vou mostrar agora para você do lado, olho na tela. Primeira coisa, galera, deixa eu mudar aqui a tela, essa tela aqui, ó. Essa aqui, galera. Ele lançou esse modelo, que é tipo um esquema que o aluno vai só encaixando ali algumas palavras e colocando ali. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionou isso aqui. Primeira coisa, o modelo dele começou dessa forma: a Constituição Federal de 1988. O primeiro detalhe aqui do modelo, mas eu acredito que tenha sido uma questão da digitação, é que aqui ele colocou a Constituição Federal com minúscula, tá? E você sabe que Constituição Federal tem que ser maiúscula, senão você perde ponto na competência 1. E aí é legal você começar com Constituição Federal, porque você já mostra o repertório. Então, nesse ponto aqui, eu gostei muito desse início do modelo do Felipe Araújo. E começou assim, ó: a Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito tal. Esse jeito como ele começou ficou muito legal, gostei bastante. Inclusive, ele é muito parecido com o jeito como eu comecei a minha redação, nota 1000, no ano que eu tirei 1000 no Enem, que eu comecei assim, ó, foi praticamente da mesma forma. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico. É claro, o modelo que ele colocou agora semana passada, ele se inspira nesse jeito que eu comecei em 2016, na redação nota 1000. Só que em vez de colocar norma de maior hierarquia, ele colocou documento jurídico mais importante do país. Em vez de colocar travessão, aqui, ó, galera, em vez de colocar o travessão, tá vendo aqui o travessão? Em vez de colocar por travessões, ele colocou por vírgula. Eu, particularmente, eu prefiro o travessão, porque o travessão fica mais estiloso, o travessão mostra um pouco mais de capacidade de escrita do que a vírgula, mas os dois têm a mesma função gramatical, que é explicar alguma coisa que veio antes, ou seja, tem uma função explicativa. Documento jurídico mais importante do país é a explicação de Constituição Federal. Até agora, está muito legal esse início de redação. Inclusive, uma aluna minha que tirou 1000 em 2019 também começou da mesma forma. Também começou com a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico. Só que tem que ter cuidado, galera. Tem que ter cuidado, porque se muitas pessoas no Brasil começarem dessa mesma forma, a gente pode ter problemas com os corretores, né? Você sabe que a gente tem um número limitado de corretores. Se não me engano, são 7.000 corretores no Enem. E são 5 milhões de alunos fazendo a prova. Então, se muitas pessoas começarem dessa forma, já pode ligar um alerta nos corretores. Fica ligado nisso. Beleza? E aí, continua aqui, galera, o modelo de introdução que ele fez. A Constituição Federal de 88, norma de documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º, muito legal esse artigo 6º, o direito a eixo social. Tem que ter cuidado, porque dependendo do direito que você vai colocar aqui, ó, ele vai ter crase ou não, tá? Se for direito à moradia, por exemplo, vai ter crase aqui no A. E aí, esse eixo social nada mais é do que os direitos do artigo 6º. O artigo 6º tem 12 direitos. Inclusive, o próprio Felipe coloca aqui embaixo, ó, educação, saúde, moradia, emprego, transporte, lazer, alimentação, previdência, segurança, proteção, maternidade e infância, assistência aos desamparados. Esses aqui são, o que ele chamou de eixo social, na verdade são os direitos sociais que estão no artigo 6º. No artigo 6º tem 12 direitos sociais e todos eles têm a ver com redação, proteção, maternidade e infância. Deixa eu ver se tem 12 aqui. Tem educação, saúde, moradia. O emprego, lá na Constituição Federal, é trabalho, mas no final das contas é a mesma coisa. Educação, saúde, moradia, emprego, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente, botou os 12 direitos aqui. Show de bola, até agora tá de boa. Aí agora ele colocou um conquanto. Conquanto é um conectivo de adversidade, um conectivo adversativo. Conquanto, tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase. Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática. Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática. Eu achei esse período um pouquinho difícil de entender. Não está errado eu escrever assim. Prerrogativa é sinônimo de direito. Reverberado é manifestado. Com ênfase é de forma eficaz, né? De forma forte. Na prática e comparação com a teoria. Só que esse pedacinho especificamente eu acho que pode deixar o corretor um pouquinho confuso. E o corretor vai ser obrigado a voltar a ler esse pedaço. Quando o corretor é obrigado a voltar a ler esse pedaço, isso pode trazer problema. Não está errado, mas eu acredito que essa frase, que é a tese da introdução do Felipe, poderia ficar um pouquinho mais clara. Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática, quando se observa o tema, e aqui coloca o tema que está desenvolvendo. Só que tem que ter cuidado, galera, porque dependendo do tema do Enem, você vai ter que fazer alteração nesse modelo. Nenhum modelo é 100%, nenhum modelo de introdução, galera, é 100% incrível, assim, de se encaixar em tudo. Então, se você percebe que aquilo que você está escrevendo tem sentido, tudo bem. Agora, se você tem que adaptar muita coisa, fica atento para não ficar uma coisa confusa e sem sentido. Já vi muita gente usar modelo de introdução e escrever coisas sem nexo, sem lógica, e acaba uma coisa que era para ajudar, acaba prejudicando. Beleza? Toda hora eu tô mudando a tela, galera, foi mal. Esse quadrinho aqui é o quadrinho que eu uso para o meu curso de redação para o UERJ, só apresentando para vocês. Esse quadrinho aqui é amarelo, é o que eu uso para o meu curso de análise de 30 redações modelo Enem. Todos os cursos estão no link na descrição. E aqui é o quadradinho, é o retângulo que eu uso para gravar vídeos para o YouTube. Beleza, galera? Então bora continuar aqui. Quando se observa o tema, dificultando deste modo a universalização desse direito social tão importante. Beleza, aqui ele, no macete de introdução dele, ele já faz uma retomada aqui, ó, direito social, para fazer o repertório produtivo. Beleza. Diante dessa perspectiva, faz-se imperiosa a análise dos fatores que favorecem esse quadro. Bom, esse finalzinho aqui, eu acredito que pode dar problema, sabe por quê, galera? Porque nesse pedacinho aqui, é o momento em que ele praticamente vai mostrar os argumentos dele. Só que esse pedaço é muito genérico. Beleza? Acredito que esse pedaço seja muito genérico. E aí, quando o corretor olha para esse pedaço, não fica claro qual é o argumento que vai ser desenvolvido depois. Eu não sei exatamente que argumento que vai ser, se vai falar sobre a omissão do Estado, se vai falar sobre a indiferença da sociedade, não fica claro. Então, qual é o argumento que ele vai desenvolver ao longo do parágrafo. Beleza? Beleza. Então, esse final aqui, se vocês puderem, modifiquem, colocando ali faz-se imperiosa a análise da omissão do Estado e da indiferença da sociedade, sacou? Coloca os argumentos de forma mais clara, porque quanto mais genérico for o fragmento, mais complicada fica a avaliação, beleza? Quanto mais genérico, pior o seu texto vai ser avaliado. Então fica ligado nisso. Beleza, galera? Estão compreendendo aí a análise? Já que vocês estão aqui, já se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem outros vídeos. E bora ver agora o desenvolvimento do modelo de introdução do Felipe. Olho na tela, olho na tela. Em uma primeira análise, primeira coisa, galera, eu fiz um vídeo aqui recentemente no YouTube falando sobre os conectivos da redação do Enem. E tem uma regra de conectivos da redação do Enem, que é a seguinte: você tem que fazer o conectivo, deixa eu falar com você a regra. O conectivo de início de parágrafo tem que ser do tipo operador argumentativo. Essa é a regra. Pelo menos 2 conectivos de início de parágrafo tem que ser do tipo operadores argumentativos.
Beleza? Vinícius, o que são conectivos do tipo operador argumentativo? Eu não vou ter como explicar isso aqui agora, mas eu fiz uma live aqui no YouTube, a live não ficou salva. Se você me acompanha no Instagram, tu viu essa parada. Se você não viu, bota aqui nos comentários assim, perdi para o fim, quem sabe rola um replay dessa live para vocês aqui do YouTube. E o que é esse conectivo do tipo operador argumentativo? É o conectivo, por exemplo, diante desse cenário, conectivos que se relacionam nitidamente com alguma coisa que houve na introdução. Conectivos que têm a ver, conectivos que ajudam na argumentação do texto. Ou que tem uma palavra com juízo de valor já no conectivo, ou conectivo que tem um valor forte, um valor semântico forte. Enfim, não dá para explicar agora aqui exatamente o que é um conectivo com valor argumentativo, só que esse cara aqui que o Felipe colocou, ele não é um conectivo com valor argumentativo, beleza? Com valor de operador argumentativo. O segundo ademais, deixa eu botar em verde aqui, o ademais ele é um conectivo, o portanto também é um conectivo com valor argumentativo. Na verdade, a regra é que tem que usar pelo menos 2 para você conseguir nota máxima na competência 4, senão você não consegue. Aqui ele cumpriu o requisito, né? Que ele usou pelo menos 2. Beleza? Ele usou 3 conectivos de início de parágrafo, 2 deles foram conectivos do tipo operador argumentativo. Beleza, então isso aqui não vai tirar ponto seu da competência 4, mas só para você ficar ligado que o primeiro conectivo que ele usa aqui, ó, não é conectivo do tipo operador argumentativo. Beleza? Continua aqui. Em uma primeira análise, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater o problema. Tópico frasal dele. O tópico frasal dele já está pré-construído, aqui só colocaria o tema. Lembra que você pode até usar isso aqui, só que você tem que ficar ligado para não escrever uma coisa que não tem sentido, entendeu? Não adianta você pegar um modelo de redação e colocar palavras ali sem saber o que está escrevendo, beleza? Ponto. Nesse sentido, aprofundamento do argumento. Aqui você coloca um dado, um fato, um sociólogo, alguma coisa aqui. Essa conjuntura, segundo as leis do filósofo contratualista John Locke, configura-se como uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que os cidadãos desfrutem de direitos indispensáveis, como o eixo social que você está desenvolvendo no tema, o que infelizmente é evidente no país. Olha aqui, galera, aqui então ele usa para fundamentação do parágrafo dele o John Locke. O John Locke, de fato, é um repertório que serve, em alguns casos, para falar sobre omissão do Estado. Só que aqui ele primeiro pede que você aprofunde o argumento. Acho que ficou um pouquinho difícil de entender esse ponto, porque primeiro tem que aprofundar o argumento para depois falar do John Locke. Então ficou um pouco difícil de ver como é que isso seria na prática. Eu não sei se vocês já viram alguma redação feita sobre isso, mas eu posso tentar fazer uma redação modelo dessa forma, mas até agora, assim, galera, de coração mesmo, eu preferiria que o John Locke tivesse vindo no início do parágrafo aqui, e logo na sequência o aprofundamento dos argumentos. Mas isso é só um jeito de fazer, não está errado assim desse jeito não, beleza? Beleza. E aqui eu não usaria a palavra infelizmente, tá, galera? A palavra infelizmente, ela tem opinião, ela mostra opinião, isso é bom, só que em palavra infelizmente ela mostra uma opinião com subjetividade excessiva. O que é opinião com subjetividade excessiva? Aquela que mostra traços do nosso sentimento. Infelizmente, mostra traços do que eu estou sentindo, não do que eu estou pensando. Entendeu? Não é errado colocar. Tem redação nota 1000 com infelizmente. Até no ano mesmo que eu tirei 1000, teve redação com infelizmente. Não tem problema. Só que na minha opinião, a minha avaliação é que infelizmente ele traz traços do sentimento do autor e não da opinião. Entendeu? Mas aqui fica a seu critério usar ou não. E aí, segundo parágrafo do desenvolvimento começa assim, ó. Ademais, é fundamental apontar o argumento 2 como impulsionador do problema do Brasil. Aqui, legal, fica ligado para você ter o argumento 2. Então, vamos supor que o argumento 2 seja a invisibilidade social ou a indiferença da sociedade. É fundamental apontar a indiferença da sociedade e tal. Aí aqui, na verdade, esse modelo do terceiro parágrafo, ele não tem conteúdo. O conteúdo quem vai trazer é você. O repertório que vai colocar é você. Aqui só tem os conectivos que você vai usar. Os conectivos servem, tá, galera? O conectivo ademais pode ser usado. Ele é um conectivo do tipo operador argumentativo.
Aqui, ó, não tem conectivo. Ah, o segundo. Galera, esse segundo, ele é o conectivo que está ligando. Ele não é um conectivo, tá? Ele é apenas uma preposição que está iniciando a sua citação. Mas ele não é um conectivo desse período com o período anterior. Beleza? Ele é uma preposição que inicia a frase do cara. Mas eu não sou obrigado a colocar conectivos em todas as orações, tá? Pelo menos uma oração tem que ter conectivo dentro do parágrafo. Diante de tal exposto, aprofundamento argumentativo. Aqui ele já inverteu, né, galera? Lembra que lá no parágrafo anterior, primeiro vem o aprofundamento do argumento e depois vem o repertório, que é o John Locke. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ele inverte a parada e coloca primeiro o repertório e depois o aprofundamento. Beleza? Eu acredito que assim seja melhor de fazer. Primeiro com o repertório e depois com o aprofundamento do repertório. Beleza? Logo, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Inadmissível também entra na mesma vibe do infelizmente. É uma opinião com excessividade, com subjetividade excessiva. Mostra não só a minha opinião, mas o meu sentimento. Mostra como se fosse um desabafo. E essas palavras com juízo de valor excessivo, elas tiram o caráter formal do texto e vão contribuindo para o texto ficar um pouquinho de textão do Facebook, um pouquinho de desabafo. Novamente, não é errado colocar, tá? Você pode não perder pontos, pode tirar 1000 usando o inadmissível, infelizmente. Mas uns corretores podem gostar, outros não, e aí que você fica com insegurança de perder ponto. Beleza, galera? E aqui a conclusão dele começa assim, ó. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater esses obstáculos. Olha, eu particularmente não curto muito esses inícios assim genéricos, tá? Como assim, profinho, inícios genéricos? Toda frase, entenda uma coisa, galera, toda frase da redação tem que ser específica daquele tema. Isso não é difícil, tá, galera? Por exemplo, nessa parte aqui, que ele começa o início da conclusão dele, ele poderia colocar alguma palavra do tema. Vamos supor que o tema seja gravidez na adolescência. Então aqui, no lugar de esses obstáculos, ele poderia colocar: depreende-se, portanto, a necessidade de combater a gravidez na adolescência, ou gravidez precoce, ou a gestação precoce, ou a gestação em momento errado. Então aqui, no lugar de esses obstáculos, ele poderia ter colocado aqui um espaço para você colocar o tema. Redações muito genéricas, elas podem ser prejudicadas na correção, tá? Então fica ligado nisso, não é uma crítica à forma como ele está fazendo, mas é uma forma de deixar a coisa mais específica para você não correr risco de perder ponto. Para isso é imprescindível que o agente, beleza? Por intermédio de meio modo, faça a ação. E aí o detalhamento ele usou em travessões, com a finalidade. Ou seja, aqui ele só está colocando os conectivos que iniciam cada elemento da proposta. Né? Cada elemento da proposta vai ter um conectivo de início, menos o agente não precisa. Aqui vai ter o por intermédio para começar o meio, a ação geralmente é um verbo de ação, o detalhamento ele está colocando em travessões, pode ser um exemplo, uma especificação da ação, a fim de finalidade. Então aqui ele está prevendo uma proposta só. Assim, então nesse modelo de conclusão dele só tem os conectivos para você colocar ali e você vai fazer a tua proposta. Não tem um modelo de proposta aqui. O que tem é um esqueleto de proposta para você preenchendo com o teu conteúdo. Assim, se considerar uma sociedade mais... Aqui, galera, gramaticalmente não é correto começar a frase com C depois de vírgula, tá? Então, aqui, ó, não poderia ter o C aqui. O C deveria ser colocado no meio do verbo. Eu sei que aí ficaria uma mesóclise, ficaria uma coisa meio difícil de o corretor entender. Só que eu estou dizendo para vocês que gramaticalmente eu não posso começar uma frase depois da vírgula com a partícula C. Então, o correto gramaticalmente seria consolidar-se-á. Consolidar-se-á é a forma correta. Não é correto escrever consolidará-se, tá? Consolidará-se também seria errado, seria ainda pior. O correto mesmo seria uma mesóclise e consolidar-se-á. Eu não sou favorável a usar mesóclise na redação, tá, galera? Então aqui nesse recurso eu colocaria assim, ó, assim será consolidada. A minha sugestão seria assim será consolidada.
consolidada. Uma sociedade mais... Aí aqui uma coisa bonitinha, aqui é o final feliz dele. Fica ligado assim, porque se for um adjetivo, não pode ter o onde. Uma sociedade mais solidária. Vamos supor que seja aqui a palavra solidária, tá? Solidária. Vamos supor que ele coloque a palavra solidária aqui. Se ele puser a palavra solidária aqui no adjetivo positivo, depois não pode ser o onde, porque o onde ele é um pronome que retoma lugar físico ou lugar fictício. E solidariedade não é um lugar, é uma característica, beleza? Então não poderia ser o onde aqui, tá, galera? Gramaticalmente tem que ser o em que. Beleza? Em que, a partir do qual, não onde. Em que o Estado desempenha corretamente seu contrato social, tal como afirmou John Locke. Aqui gostei, porque ele retoma um repertório. E ele retoma um repertório de forma inovadora. Por quê? Porque quando ele retoma um repertório que é usado no desenvolvimento, isso já é diferente. As pessoas geralmente retomam o repertório da introdução, né? Lá na introdução, as pessoas costumam retomar esse cara lá embaixo. Só que aqui ele não retomou o repertório da introdução, entendeu? Aqui ele retomou o repertório que ele usou no segundo parágrafo do desenvolvimento, que foi o John Locke, ele usou aqui no desenvolvimento. Então é legal quando você pega um repertório do desenvolvimento e retoma esse repertório no final da conclusão, isso mostra a criatividade. Então, galera, qual é o resumo da ópera aqui do macete de redação que o Felipe liberou no YouTube? Gostei, achei que tem uma estrutura legal, é uma redação que já deu nota legal para muitas pessoas, só que tem que ter cuidado. Cuidado na parte da gramática, que eu já sugeri para vocês. Cuidado que às vezes você vai tentar encaixar uma coisa no modelo, só que você tem que saber o que você está escrevendo, que não adianta você pegar um modelo aleatório e colocar conteúdo ali sem saber o que está sendo escrito. Do contrário, você pode até zerar a sua redação. Se você às vezes falar de um tema diferente, ou se você às vezes colocar um argumento que tem nada a ver, isso pode prejudicar teu texto. Não zera não, né? Colocar um argumento que não é pertinente, não zera. Você vai perder ponto na competência 3. Mas não zera não. Agora, se você fugir ao tema completamente, aí zera. E é possível, tá? Muita gente zera a redação por dar mole. Às vezes entende errado o tema e fala de uma parada totalmente diferente do que foi pedido. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse review que eu fiz aqui do modelo de redação do Felipe. E se você gostou, se inscreva no canal e aproveita e ativa o sininho para receber outros vídeos. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo para vocês. Meu nome é Vinícius Oliveira e toda semana tem vídeo novo aqui no canal. É isso, galera. Até o próximo.